Pode se sentar de novo. Acho que eu vou usar esse canto aqui. Bom, gente, queria compartilhar algo que Deus falou comigo durante essa semana. E como eu postei lá no Instagram e depois postei no Face, essa semana foi uma semana atípica, né, por duas coisas assim que me chamaram a atenção. A primeira é que eu tive compromissos religiosos durante a semana toda, né? Mas a segunda é que eu comecei a semana em um velório, né? E hoje a minha última ministração à tarde vai ser num casamento. Depois aqui eu vou celebrar um casamento. E isso é muito interessante você ver como Deus ele faz, como ele age e como ele age em ciclos, né, para as pessoas. Enquanto alguém está encerrando a sua vida, faleceu com 90 anos já, o senhor Jerominho lá, estava em coma já há mais de mês já, né? Ele estava acho que uns 6 meses em coma. Então o ciclo dele já estava se encerrando. E hoje nós vamos começar um novo ciclo, né, na vida do casal, que eu vou celebrar o casamento. E isso me trouxe a pensar, a refletir sobre a nossa vida cristã também. E essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, eu comecei ela pregando essa semana com um versículo, e hoje eu vou pregar com 3 capítulos, né? Porque a cada vez que eu lia, o Espírito Santo me incomodava e falava sobre outra coisa. E aí eu começava, e ontem eu ministrei de novo na presbiteriana, e aí eu já pensei, Deus já me trouxe um outro texto, né? E enfim, eu já desisti de tentar escrever, e agora eu vim só para compartilhar um pouco do que Deus tem feito, né? E de como Deus age em nossas vidas. Abre sua Bíblia então primeiro no livro de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ver nesses 3 capítulos, nesses 3 textos que nós vamos ler. Se você quiser marcar aí depois, nós vamos ler Lucas 8 depois e Mateus capítulo 14. Mas eu queria que você prestasse atenção em como Jesus age, em o que ele pode fazer, mas principalmente na reação dos discípulos, de como os discípulos agiam diante de Jesus. E nós vemos que cada texto, cada parte se conta na ordem cronológica em um ano. O primeiro é quando Jesus tinha 30 anos, no início do seu ministério. O segundo texto, Jesus tinha 31 anos, né? Um ano já de ministério. E no terceiro, 32 anos. Então os discípulos estavam do zero, primeiro contato deles com Jesus, depois já tinha um ano ali caminhando com Jesus, e por último eles já estavam maduros na presença do Senhor, até que eles tiveram uma revelação. E talvez você está aqui nessa manhã e você já anda com Jesus. Os discípulos andavam 24 horas com Jesus, e mesmo assim eles ainda não entendiam, não conseguiam entender, absorver exatamente o que era Jesus para eles, ou quem era Jesus, ou o que Jesus estava fazendo ali naquele lugar. O primeiro texto então é Lucas capítulo 5. E eu estou até usando a Bíblia aqui, né, porque é muito texto, então no celular eu ia me perder um pouco. Mas Lucas capítulo 5, aqui o texto já fala, o título da minha mensagem aqui é Jesus chama os primeiros discípulos. Em uma outra versão que eu tinha, os primeiros discípulos, os primeiros a quem Jesus chama. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos os outros, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu
quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pai, mais uma vez nós apresentamos a sua palavra diante do Senhor. Ela é uma palavra viva, é uma palavra que fala, é uma palavra atual. Fala conosco, Deus. Ministra aos nossos corações. Que nessa manhã eu seja, como esse microfone está sendo para mim, eu seja apenas um canal da mensagem do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, eu já preguei sobre esse texto, sobre os 3 textos, na verdade, eu já preguei, mas Deus me levou a olhar eles como um todo. A primeira coisa que você tem que observar é que Simão estava trabalhando, né? Eu vou falar rapidamente sobre os textos. Ele estava pescando, pescou a noite inteira, trabalhou a noite toda e não conseguiu pegar nada. Com certeza você já ouviu várias pregações sobre esse texto, né? Que quando Jesus está no barco, Ele que faz a gente prosperar e Ele vai te fazer prosperar. E aí eles trabalharam a noite toda. E Jesus estava andando, estava pregando e a multidão começou a apertar Jesus. Por quê? Porque Ele operava milagres e porque Ele falava palavras de vida e as pessoas ficavam impressionadas com Jesus. E então Jesus estava andando e ele viu ali 2 barcos parados. Ele não pediu para entrar no barco, ele simplesmente entrou no barco de Pedro. Ele subiu no barco e ele falou para Pedro assim: ó, eu não pedi, mas empurra um pouquinho mais para lá, né? Empurra esse barco mais profundo que agora eu vou usar o seu barco. Eu fico pensando, imaginando essa situação. Um lugar cheio de gente hoje, assim, aleatoriamente. Vamos dizer que lá na Expo Grande, né? Está tendo exposição agora e está cheio. Eu não fui, mas deve estar muito cheio, né? Sempre é cheio. E como se Jesus chegasse lá e chegasse num cara que estava vendendo ali um cachorro quente, por exemplo, ou vendendo ali suas latinhas, e aí Jesus olhasse com aquela caixa térmica e ele falasse assim: bom, beleza, eu vou subir aqui. Você não conseguiu vender nada e não é agora que você vai vender, então eu vou subir aqui na sua caixa térmica. Faz o seguinte, empurra ela um pouquinho mais para lá, empurra esse carrinho mais para lá, para que as pessoas possam me ver melhor. Foi assim que Jesus agiu. Simão não esperava, mas Simão já sabia quem era Jesus. Ouviu a mensagem, ouviu a palavra, ficou impactado. E aí Jesus olhou para ele e falou assim: olha, você não pegou nada, mas agora você vai pegar. Vai para o fundo e lança a rede. Simão falou assim: Jesus, olha o vento não está propício, a água não está na temperatura certa, eu trabalhei a noite inteira, e a noite que é bom de peixe, agora de dia não vai ser bom, mas só que o Senhor está falando, eu vou então lançar minha rede. E eles lançaram a rede, e eles pegaram muitos peixes, e muitos peixes, muita coisa eles pegaram, ao ponto de quase afundar os 2 barcos. E aí é onde eu queria chegar com vocês. Qual foi a reação de Pedro diante deste milagre? Ele se prostrou diante de Jesus e o adorou e disse assim: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus fala para ele: olha Pedro, agora você vai ser pescador de homens. Pedro largou tudo que ele tinha, largou os barcos, largou as redes, ele estava limpando as redes, ele largou ali mesmo onde estava e falou: cara, agora eu vou seguir Jesus. Pedro, ele teve um primeiro contato com Jesus, mas ele conheceu um Jesus que podia dar as coisas para ele. Eu imagino que Pedro, ele pensou assim, falou: cara, eu não estou pegando nada aqui, de nada para nada, eu vou seguir ele que eu não passo fome, né? Fome eu não passo, necessidade eu não passo. Pedro então teve a liberdade financeira, e o relacionamento dele com Jesus até então era esse. Jesus pregava bem e alimentava, beleza, estou tranquilo, vou lá, vou largar tudo e vou aprender com ele. Liberdade financeira. E esse é o apelo que mais leva a gente para as igrejas hoje, não é? Você vai na igreja e aí vem aqui que você vai
devolver, vai ofertar, que vai dar a sua primícia, e Deus vai te fazer prosperar, e você vai comprar aquela casa no Alphaville ou no Dama que você sempre quis, e o seu carro, cara, oferta esse carro para Deus, porque Deus vai te fazer andar num Corolla 0, e aí você vai ouvindo essas mensagens, e esse apelo enche a igreja, e não é 100 pessoas, é milhares de pessoas, que vão atrás de Jesus, pelo que Ele pode dar. Eu até uma vez eu participei de uma coisa dessa, né? E olha que é difícil eu dar dinheiro, né? Mas eu fui numa igreja, e aí o pastor estava lá, e ele começou a pregar, e eu fiquei tão envolvido no negócio, e ele começou a falar de prosperidade, ele falava, olha, tá aqui, ó, eu uma vez ofertei um carro, tá aqui, ó, eu tenho o meu carro melhor, eu ofertei tal coisa, olha a minha agenda, olha olha a minha casa, agora eu moro numa casa de tantos 1000 metros quadrados, e tal, e ele foi falando assim, e ele falou que nós tínhamos que dar uma oferta ousada para Deus. Eu falei, bom, ousado eu não tenho nada aqui, né? Não tinha nada mesmo, nada, estava de moto. Aí ele falou assim, às vezes você não tem nada, mas você pode dar o seu melhor para Deus. O que tênis você está usando? Ele falou lá no púlpito, né? Aí eu estava usando um Nike Shox. Eu olhei assim, eu falei, pô, meu tênis, né? Ele falou, dá o seu tênis para Deus. Aí eu dei meu tênis e voltei de meia. Até hoje eu não comprei um tênis igual. Mas essa mensagem é uma mensagem que hipnotiza a gente. Todo mundo quer ser rico. Cara, você pode achar que igreja e dinheiro não se misturam. Deus, Ele pode te fazer prosperar, e Ele vai fazer. Mas esse não tem que ser o centro do nosso relacionamento com Ele. Eu quero prosperar. Eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero viajar para os Estados Unidos muitas vezes, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a Austrália, eu quero fazer muitas coisas. Não é errado nós desejarmos essas coisas. Agora, achar que eu vou barganhar com Deus, olha Deus, eu estou te dando 10 reais aqui, ó, tá vendo? Mas é para você multiplicar, eu não tenho nada, esse é o meu tudo. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento muito raso, e esse é o relacionamento que a maioria das pessoas para. Olha, se eu conseguir comprar um carro novo, eu vou começar a ir na igreja. Olha, se eu passar no concurso, eu vou todo final de semana no culto. Olha, se eu entrar na faculdade, mas eu vou entregar minha vida a Jesus, e eu vou fazer. Se eu fizer isso, Jesus pode me dar as coisas. Relacionamento baseado no que Jesus pode dar. Lá em Lucas capítulo 8, no versículo 22, nós vemos um outro nível de relacionamento. O primeiro, eles conheceram Jesus pelo que Ele podia dar. Depois, certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Só um parênteses aqui. Aqui o texto antes fala que Jesus estava numa correria doida aqui, né? Ele estava pregando, ele estava curando, os parentes dele tentaram chegar até ele, não conseguiram falar com ele, de tanta gente que ele estava atendendo, ele estava falando, ele estava ensinando. Mas Jesus parou tudo. Ele estava muito ocupado, ao ponto de não atender a sua mãe e os seus irmãos, de tão ocupado que ele estava. Mas ele teve um direcionamento. O Espírito falou para ele lá do outro lado do lago que ele ia encontrar um jovem endemoniado, né? E ele foi lá, eu não vou ler o texto do jovem endemoniado, ele foi lá simplesmente para atender aquele jovem e depois voltou, para curar aquele jovem, para libertar aquele jovem, para expulsar os demônios daquele jovem. Mas aí o texto fala, eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Essa é a única parte que diz que Jesus dormiu. E realmente porque ele estava muito cansado. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, tem uma versão que fala aterrorizados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este, que até aos ventos e às águas dá ordem e elas lhe obedecem? Agora você vê, eles já estavam há 1 ano andando com Jesus. Eles
Pedro já tinha visto a pesca maravilhosa, né? Pedro já tinha visto Jesus curar paralítico, curar leproso, já tinha visto ele ressuscitar um morto. O texto fala lá em Lucas também, no começo do livro, que quando Jesus estava andando, ele viu uma pessoa morta em um funeral, ele orou e aquela pessoa se ressuscitou, voltou à vida, recobrou os seus sentidos. Ele estava morto, na hora ele ressuscitou. Ele já tinha visto Jesus multiplicar alimento, multiplicou o vinho lá no casamento, fez vinho que não tinha acabado, na verdade não multiplicou, ele criou vinho do zero, de água. Ele multiplicou os pães e os peixes. Jesus já tinha feito tantas coisas, e eles estavam há 1 ano, 24 horas andando com Jesus, vendo as pregações de Jesus, e sentado com Jesus, ouvindo ele falar e ele ensinando. Mas, quando abateu a tempestade, e o texto fala que era um tornado, e a região não era típica de tornado, eles ficaram aterrorizados, e eles acordaram Jesus. Jesus levanta, olha para a tempestade, simplesmente repreende, e a tempestade para na hora, e as ondas também param na hora. Quando você anda de barco, quem já andou de barco sabe, você passa um barco a motor quando você está pescando no barranco, passa um barco, fica aquelas ondas batendo lá por um tempão ainda, dependendo da força do barco, as ondas ficam mais tempo, mas o texto diz que a água parou, houve calmaria imediatamente, porque essa tempestade específica era uma tempestade espiritual, era uma retaliação, era um levante do inimigo. Por quê? Por isso que eu disse no começo, porque Jesus estava indo ver o jovem gadareno, o jovem que morava em cemitérios, que andava pelado, que as pessoas amarravam ele com correntes grossas, e ele arrebentava. E quando Jesus falou com aquele espírito, com aquele demônio, ele perguntou qual é o seu nome, e o demônio disse: eu sou legião, né? E uma legião, ela é como hoje nós contamos, né? A quantidade de policiais, por exemplo, tantos policiais é um batalhão, né? Até que aqui ia ser batalhão, ia ser BOP e tal, daí tem que ter tantos X de polícia da guarnição para ser considerado um batalhão, tanto X para ser considerado um pelotão. E no Império Romano, a partir de 6.000 soldados, era considerada uma legião, e os demônios se identificaram como uma legião. 6.000. Já pensou a situação desse rapaz? Com mais de 6.000 demônios o incomodando, o maltratando, o humilhando. Ele andava pelado na cidade, pelado, e ele não dormia em camas, nem na areia, nem em árvore, dormia em cemitério. E quando Jesus chega, antes de Jesus descer do barco, o demônio já o recepciona, já está lá gritando: o que eu tenho contigo? Nem tinha chego ainda, né? E ele já estava lá, incomodando e tentando falar para Jesus voltar. Mas a reação dos discípulos, ao ver todas essas coisas, eles olham uns para os outros e falam assim: quem é esse cara? Cara, eu já tinha visto de tudo, mas ele acalma, até o vento obedece ele. Quem que é esse? E os discípulos revelaram então que mesmo andando com Jesus, eles ainda não o conheciam verdadeiramente. E eles passaram a conhecer o Jesus que pode resolver os problemas, o Jesus que acalmava as tempestades. Esse era o Jesus que eles conheceram ali. O Jesus que, olha, se ele está no barco, o barco não afunda, né? Eu imagino que Jesus só não levantou que nem o Cristiano Ronaldo, né? Tipo, eu estou aqui agora, né? Quando ele levantou, ele pulou e falou assim: eu estou aqui. Vocês acham que o barco ia afundar comigo aqui? Vocês não estão vendo que eu estou dormindo? Se eu estou dormindo, vocês podem dormir. Cadê a fé de vocês? Onde vocês estavam quando eu estava curando? Onde vocês estavam quando eu estava operando? Onde vocês estavam quando eu estava ensinando? Vocês estavam dormindo? Onde está a fé de vocês? E na sequência, lá em Mateus capítulo 14, é um dos textos mais interessantes, que uma das palavras que eu mais gosto, eu acho que é um dos textos que eu mais preguei, esse e o da pesca também, já preguei muitas vezes. Mas Mateus capítulo 14, versículo 22, diz o seguinte: logo em seguida, Jesus estava lá também, curando,
tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, né? E aí logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, mais ou menos umas 3 horas da manhã, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Vem, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esse texto é um texto muito rico, muito forte, porque só aqui eles entenderam quem era Jesus de verdade. Eles viram muitas coisas, mas só agora eles reconheceram e eles conheceram a Jesus na intimidade. Mas voltando no começo do texto, estava lá, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, então a galera estava atordoada, né? Falou: opa, esse é o Jesus da prosperidade, né? Tinha o Jesus que multiplicava peixe, agora tem o Jesus que multiplica pão e peixe, né? E deve ter multiplicado um vinho também, né? Porque no seco, você vai comer pão e peixe no deserto, né? Então Jesus resolveu ali o problema de comida das pessoas. E aí as pessoas começaram a tumultuar em volta de Jesus e andar atrás dele, né? E ele falou assim para os discípulos: vai no barco, entra, e depois eu vou seguir vocês. Eu fico pensando, o que os discípulos pensaram? Como é que Jesus ia atrás deles? Vai no barco, é lago, né? Só se ele roubar um outro barco. Uma vez eu fui num lugar, num retiro, e eu fui de carona com um amigo meu, que gostava de uma amiga minha, né? Aí chegou lá no lugar, a menina não conversou com ele, nem deu moral para ele. Ele foi embora, deixou nós dois lá no retiro, né? E aí a gente ficou lá, cara, e agora? Como é que a gente vai voltar? Né? E não tinha como pedir táxi, porque não pegava sinal de telefone lá, né? E o celular ainda era ruim naquela época. Eu até preguei naquele retiro, naquele acampamento. E aí a gente ficou desesperado, até que alguém, né, a gente começou a falar: cabe gente no seu carro? Não, meu carro está cheio. E no seu? Ah, está cheio. Ah, e no seu? Até que alguém conseguiu dar uma carona para a gente. Pô, a gente ficou lá desolado, ficamos sem carona. Imagina Jesus ali, era um lago. Não tinha como ele falar assim: cara, como é que eu vou? Ou ele tinha que ir voando, ele tinha que se teletransportar, ou ele tinha que andar sobre as águas. E Jesus já sabia que ele ia andar sobre as águas. Eu acho que ele fazia isso às vezes, né? Porque, cara, como é que ele sabia que ele ia para lá? E aí eles foram, e Jesus foi orar. E a palavra diz que quando ele estava orando, ele percebeu. Então o Espírito falou para ele: vai lá que os meninos estão apertados ali, está tendo um vento. E aí ele foi. E eu imagino Jesus andando sobre as águas. E eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Eu acho que o Gui já deve ter pensado nisso, ou o Murilo, né? Ele andando sobre as águas, como que você imagina? Você imagina que a água estava sólida? Estava uma tempestade. Então ou ele estava andando e subindo, e a onda descia, e ele estava andando. Como? Ele voava, ele não mexia o pé, ou ele ia pisando, a onda molhava ele. São coisas que a gente tem que pensar, como é que era? E ele foi andando. O texto só fala que ele andou sobre as águas. E quando ele chegou lá perto, os discípulos começaram a gritar de medo e aterrorizados. Né? Você imagina se você visse um fantasma agora, né? Tem gente que tem medo de demônio, imagina de fantasma, né? Se aparecesse. Até uma vez eu fui expulsar um demônio com o Áureo, né? Achei que ele ia vir hoje, não veio, ia contar a história na frente dele. Mas a gente estava lá, a gente tinha acho que uns 16 anos e ele 14. Aí, né, você está novinho assim, acabar de converter e tal, e vendo as coisas acontecer.
E aí uma mulher gritou lá no meio do povo, assim, "Ah!", e rodou e a galera já abriu, né? Aí ele falou, cara, é demônio, vamos lá, né? Aí nós fomos. E quando nós fomos chegando assim, de repente, a mulher só olhou assim, ó. Na hora que ela olhou, a hora no mesmo velocidade, ele já voltou assim. Ele foi já... Aí eu não voltei, mas eu parei, né? Falei, na hora que tá bom, só ergui a mão assim, né? Porque dá medo, né? Você fica com a mãozinha assim, vai que ela não me vê, né? Jesus, tira aqui, né? Na verdade, a primeira coisa que você ora, Deus perdoa pelos meus pecados, né? Se Ele quiser me envergonhar aqui, Senhor, é no nome de Jesus e tal. E aí, depois foi um cara lá mais corajoso que a gente, o Felipe Ferro, foi lá, repreendeu, expulsou o demônio, e aí foi tudo bem, né? Mas dá medo, dá muito medo. Então eles estavam lá no meio do nada, era uma tempestade, e eles viram, começaram a gritar, e aterrorizados, e Jesus olhou para eles assim e falou assim, cara, tá todo mundo vendo, os anjos vendo esse bafão de vocês, e coragem, sou eu, né? Não precisa passar essa vergonha, eu tô vendo, né? Imagina Jesus pensando assim, puxa, dá para desver esses caras gritando assim? Não dá, né? Mas ele estava assim, e aí eles falaram, opa, beleza. E aí Pedro, ele olhou para Jesus, e Pedro já era mais desaforado, né? Então eu imagino que em todas as ocasiões era ele mesmo. Ele olhou para Jesus, e a tradução melhor para isso, aí ele falou assim, Jesus, então já que é você, faz com que eu vá até aí. É você mesmo? Então eu quero ir aí. Jesus só olhou para ele e falou, vem, né? E ele foi pisando sobre as águas. E eu já vi muitas pregações falando da covardia de Pedro, da pouca fé de Pedro. Eu acho que ninguém tem moral para falar da fé de Pedro, porque ninguém aqui nunca andou sobre as águas. Ele teve mais fé que todo mundo aqui. A gente desanima com pouca coisa. Pedro não. Pedro ele pisou. Se ele pisasse e ficasse lá 10 segundos em pé, já é mais fé do que a maioria das pessoas já teve. Mas aí ele foi, e ele começou a ir em direção a Jesus, e ele estava pensando assim, cara, eu já vi Jesus fazer tanta coisa, né? E agora, eu sei que Ele pode me fazer, porque Ele me fez, Ele me deu autoridade para expulsar demônios, Ele me deu autoridade para curar enfermos. O que é andar sobre as águas? Eu quero essa autoridade também, né? Talvez eu possa até cruzar caminho aqui por esse lado, que nem Ele faz, chegar mais rápido nos lugares, e ele foi. Mas o texto fala, isso é o mais importante, que Pedro começou a prestar atenção nas circunstâncias. E a palavra fala assim, e ele atentou para as ondas, e ele prestou atenção nos ventos, e ele começou a afundar. Imagina que essa tempestade é a sua vida. É fácil a gente olhar de dentro do barco e falar assim, ei Pedro, vacilão, né? Se fosse eu estava andando até lá, está Jesus ali. Mas às vezes a gente está dentro do barco e está acordando Jesus, falando, Jesus, olha lá, olha essa tempestade, porque não dá, eu não consigo, eu vou desistir, eu não nasci para isso. E Pedro começou a olhar para as circunstâncias, e a palavra não fala que ele afundou, mas ele começou a afundar. Então ele foi afundando, mas Pedro só começou a afundar quando ele parou de olhar para Jesus. Enquanto ele estava indo olhando para Jesus, olhando, igual criança quando aprende a andar, né? Vem, ele está olhando, quando ele olha para o lado ele cai, né? Eu acho que Pedro foi assim, ele estava indo, ele, opa, bateu aquele minha perna, foi forte essa onda, hein? Aí deu aquele vento assim, deu uma empurradinha, ele foi, tá vento demais, eu acho que não vai dar. E Pedro olhou para as circunstâncias, ele parou de olhar para Jesus, e por isso ele começou a afundar. E ele ficou desesperado de novo, Jesus, eu estou afundando. E Jesus estendeu as mãos para ele, falou, vem Pedro, levanta de novo, não desanima não. Mas ele não pegou Pedro no colo. O texto fala que eles voltaram para o barco. Então ali Pedro entendeu. Ali, quando Jesus pegou na mão dele e o ergueu, a sua fé se tornou verdadeira. A sua fé, aí ele teve uma revelação completa, e ele voltou a andar sobre as águas. Eles voltaram para o barco, e entraram no barco, e lá no barco, mais uma vez, eles se prostraram, e ele não disse, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, porque o centro não sou mais eu. Ele não disse, quem que é esse que acalma a tempestade? O texto fala que imediatamente a tempestade se acalmou.
Eles não se impressionaram mais com isso. Mas ali, eles tiveram uma revelação. E eles disseram: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Nós podemos buscar Jesus pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele pode fazer, ou nós podemos conhecer a Jesus verdadeiramente. Quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, o nosso relacionamento com Ele se torna real, se torna sincero. Eles puderam olhar para Jesus e falar assim: eu sei quem você é agora. Eu posso olhar para o Caio e falar que eu sei quem você é agora, se eu não te conheço, se eu não sei do que você tem medo, se eu não sei quem é seu pai, se eu não sei onde você mora. Não, o Caio pode fazer qualquer coisa. Aí eu vou falar para ele assim: ah, legal, o Caio ele faz umas coisas às vezes, né? Ah, eu já vi, ele joga a bola bem. E a gente lembra de coisas isoladas. Mas só quem é íntimo pode dizer: eu sei quem você é de verdade. Eu sei o que você pode fazer. Eu sei tudo sobre você. Então eu posso dizer: verdadeiramente, você é isso. E aí eles tiveram uma revelação. Eu queria orar com vocês. Cadê o worship? Feche seus olhos. Peça que o Espírito Santo continue falando com você nessa manhã, que Ele ministre ao seu coração. Deus quer te fazer prosperar, com certeza. Ele quer te dar liberdade financeira, com certeza Ele quer. Ele quer resolver os seus problemas, tirar a sua ansiedade, tirar aquilo que você tem medo, libertar você da insegurança, do medo. Com certeza Ele quer. Mas mais do que todas essas coisas, Ele quer que você seja amigo dEle. Ele quer que você se relacione com Ele. E Ele quer que você tenha uma revelação de quem Ele é de verdade. Quando você entende quem Jesus é, as outras coisas perdem o foco. As outras coisas perdem a importância. E ali no ano 32 depois de Cristo, os discípulos já tinham visto a multiplicação dos pães e peixes um pouquinho antes, e eles não se impressionaram, porque eles sabiam que Jesus era capaz de fazer. Pedro olhou para a tempestade, mas Jesus, ao entrar no barco, a tempestade acalmou imediatamente. Eles não se impressionaram, porque eles já sabiam o que Jesus podia fazer. Já sabiam o que Jesus podia dar e o que Jesus podia fazer. Mas ali, quando Pedro teve um contato mais íntimo com Jesus, o milagre não foi Pedro andar sobre as águas. O milagre não foi a tempestade se acalmar. O milagre foi quando Jesus pegou na mão de Pedro e falou assim: Pedro, vem cá, cara, vem cá. Aí Pedro entendeu, falou: Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele é meu amigo. Jesus quer se relacionar com você nessa noite como amigo, e Ele quer que você o conheça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser amigos do Senhor. Fala conosco, Pai. Nós queremos ter um relacionamento verdadeiro, uma revelação verdadeira de quem é o Senhor para as nossas vidas, ao ponto de que o dinheiro não é mais importante, os problemas não têm mais peso, mas sim o que o meu amigo quer para mim. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus.